Fala galera, beleza? Vamos comentar sobre o que ocorreu hoje no mercado. Então, como de costume, inicialmente pelo gráfico diário, fazer marcações aqui desse possível canal de baixa que vinha respeitando. No dia de ontem, na verdade, ele rompeu esse limite inferior aqui e geralmente quando isso ocorre, tende a voltar para dentro do canal. Em 75 a 80% do tempo, essas tentativas de rompimento de canal falham na primeira tentativa, correto? Então, o que tinha de marcação a ser feita era o seguinte: a abertura dessa vela aqui do dia anterior servia como resistência, bem como essa aqui mais longe, e os 50% desse movimento que eu preferencialmente vou marcar aqui na abertura dessa vela de alta, que um dia foi um suporte, agora caso o preço venha daqui para baixo, ele vai servir como resistência nessa região. Para quem gosta de indicadores, uma coisa que é legal de olhar é no gráfico de 60 minutos, olhar como é que o estocástico lento de 8 tá. Geralmente, quando ele está abaixo de 20, que era o caso aqui antes da abertura, ele estava em 11 e ele abriu com gap de baixa. Geralmente nessa região, quando se tem um rompimento para cima, ele tende a ter uma assertividade maior do que se buscar um rompimento para cima, quando o estocástico lento está na faixa do 80 para cima, que seria o caso do vendido. Mas isso é só uma referência, a gente opera o preço, correto? Voltando aqui para o gráfico, agora então para o gráfico padrão, que a gente opera aí todos os dias, que é o gráfico de 15 minutos. Primeira vela do dia abre aqui, perdendo o fundo do dia anterior, nessa região. Vou marcar para vocês, esta era a mínima do dia anterior, o ponto mais baixo. Essa vela do dia de hoje abriu aqui, perdeu o fundo e teve a sua máxima rompida na vela seguinte. No caso aqui ainda não tinha como saber, mas caso fosse rompida essa máxima, ativa o que é chamado de armadilha, um trap, onde se perde a mínima do dia anterior e no candle seguinte é rompida a máxima. O primeiro alvo é a projeção deste risco aqui uma vez para cima. Também podemos pensar no seguinte: essa vela verde, que é uma vela que pode-se dizer que é de tendência, além de ser a primeira barra do dia, ela tem essa região de corpo aqui, esta que está preenchida e mais o trecho de sombra. Então ela tem mais corpo do que sombra, pode ser chamada de uma barra de tendência, embora esteja no contexto de lateralidade, vários corpos sobrepostos aqui. Mas, da maneira que eu já venho passando aqui, é possível pensar em compra na ruptura da máxima dela, compra nos pullbacks que surgirem aqui, próximo da região de 50%, inclusive aqui mais abaixo, e uma adição assim que romper a máxima mais alta das eventuais barras de baixa que surgirem aqui. Só vou pensar em reverter, em sair desse movimento, quando uma vela vermelha de tendência fechar abaixo da abertura de uma barra de tendência verde. Do contrário, vai se comprando e seguindo tendência. Compra, só mudar para verde para ficar mais lógico. Compra, conforme vai chegando próximo do alvo, vai aliviando a mão, espera o preço fazer pullback, fazendo pullback e não revertendo aqui essa abertura. Quando eu falo reverter, é um fechamento. Muitas vezes o pessoal se adianta, a gente está falando do gráfico de 15 minutos, a barra está aqui embaixo, enquanto está em formação, a barra está aqui embaixo, o pessoal sai vendendo aqui e nos próximos 4, 5 minutos vem e deixa um pavio gigante aqui. E aí fica um baita de um martelo, claro, depende da posição, né? Mas vamos dizer que seja um martelo aqui, e aí o preço volta tudo, rompe essa máxima e tem continuidade lá para cima da tendência de alta. Aqui, quem está pensando em compra enquanto essa vela não fechou, não reverte esse movimento, vai comprando mais aqui. Vai comprando mais. Stop não está plotado na tela. Só vai pensar em sair da operação quando realmente houver uma reversão para baixo. Por exemplo, neste caso aqui. Agora, se stopam as operações de alta,
que se iniciaram aqui nessa região. E agora se passa a fazer venda, perdendo essa mínima, fazendo venda nessa região de pullback de 50% dessa barra. E assim que perder a mínima mais baixa da vela deixada aqui de alta nesse recuo, se adiciona contratos e novamente segue um ciclo de baixa, até que haja uma reversão para alta, que é uma barra de tendência de alta fechando acima da abertura de uma barra de tendência de baixa anterior, como nesse exemplo. Do contrário, se fica no trade até que ele me mostre que eu deva sair. E de novo, estamos falando de fechamento de barras. Então, voltando para cá, só tirar os estudos aqui para ficar mais limpo. Entrada na ruptura da máxima. Então, para quem entrou aqui pensando na armadilha, ia buscar um movimento projetado daqui, 610 pontos para cima, mas não quer dizer que quando chegasse nos 610 pontos que efetivamente ia zerar todas as posições, e sim que ia fazer uma parcial com 2/3 da mão, por exemplo, ou 75% da mão, e o restante ia seguindo, e enquanto o mercado não mostrar uma reversão de tendência, não deve sair da operação. Comprado aqui, de novo, nenhum motivo para sair da tendência, inclusive rompendo a máxima dessa barra vermelha, rompendo a máxima desta barra vermelha, pensando em adicionar mais contratos. Assim que rompa aqui, em nenhum momento houve padrão de reversão, continuidade de tendência aqui. Ah, mas tem uma resistência aqui. Ah, tem outra resistência aqui, tem esse fundo que foi rompido. É o seguinte, quando o gráfico está subindo forte, não existe resistência nem suporte. Ele sobe e sobe. Quando está no modo de rompimento, de verdade, certo? Que são esses momentos aqui, onde o gráfico demonstra violência, fluidez. Esses momentos. Não existe suporte aqui. Imagina quem entrou comprando aqui porque achou que era um suporte, tomou essa vela aqui, o pior ainda se não estopou. Agora, o suporte que foi rompido pode servir de resistência para ir a favor desse movimento forte que teve para baixo. Rompeu esse suporte aqui, passou como se não tivesse ele, retestou, serviu como resistência para os padrões que a gente opera aqui também, reversão na tendência de baixa. Isso aqui dava para identificar que era um pullback nessa região, esperando como alvo aqui essa região de reteste desse suporte anterior que foi rompido e agora serve como resistência. Correto? Aqui o fechamento de uma vela vermelha, certo? Abaixo da abertura de uma barra verde de tendência anterior. Então começa a fazer vendas abaixo dela, venda no pullback caso volte, e só vai pensar em sair do trade quando tiver reversão. Onde é que foi ter reversão? Efetivamente nessa vela, só que na verdade esse aqui é outro dia. Esse dia acabou fechando aqui praticamente na mínima do dia, tá? Então, só aqui, claro, esse foi um dia bastante volátil, né? Mas é trade de 1000 pontos aqui, 94.200 por 95.200. Só medir de verdade. Para quem começou a vender aqui, perdendo a mínima dessa vela quando houve a reversão, até a mínima do dia que foi aqui, 830 pontos. Fora esses vários outros trades. Aqui, vela vermelha revertendo esta barra verde, perdendo a mínima vende, só vai pensar em sair do trade quando tiver uma barra verde fechando acima da abertura de uma vela vermelha de tendência de baixa, correto? Em nenhum momento isso ocorreu, nem aqui, em nenhum ponto, em nenhum momento. A única saída de quem vendeu aqui em cima foi nessa vela aqui, quando essa vela fechou com 2.700 pontos. Dá para fazer N suboperações aqui. Como assim? Assim que se dá a entrada no trade, eu acredito que ele vai andar, que ele vai ter uma onda de impulsão. Depois que ele chegou num possível alvo, que é essa perna replicada para baixo, ele tende a fazer um pullback, uma perna de correção com aproximadamente 50% do tamanho dessa perna de tendência, ou seja, essa medida aqui lá para cima. E aí se espera continuidade para baixo. Aqui eu aumento a mão de novo,
chegando num alvo, que é aproximadamente essa amplitude aqui para baixo, se alivia a mão de novo, no pullback se vende mais. Só vai parar de fazer adições ou reverter a mão, ou simplesmente será a posição se estiver satisfeito com o resultado do dia, caso mostre um padrão de reversão aqui. Quando eu falo um padrão de reversão, vinha com barras de baixa até o momento, vinha com barras de baixa e de repente uma vela verde, uma, duas, três, revertem. Nesse caso, como eu desenhei aqui, essa era a abertura mais alta que a gente tinha da barra mais recente de baixa, certo? Ela que estava nos demonstrando a tendência, até que esta barra verde fecha acima da abertura desta barra aqui. E agora iniciando um novo ciclo, um ciclo de alta. Então justamente o que a gente tinha aqui, vendendo e em nenhum momento era para dar saída. Olha, surgiu um martelo aqui, vou entrar comprado, de repente, pum. Vou entrar comprado aqui nesse suporte, mesmo pensamento. Não façam isso. Então, de novo, voltando para o dia de hoje, pensando em adicionar a posição aqui nessa região. Ah, mas aqui é um fundo que foi rompido e agora vai servir de resistência. Calma. Deixa o mercado te mostrar que ele quer cair a partir daquele ponto. Que seria uma vela vermelha fechando abaixo desta abertura da barra de alta aqui. E aí iniciando um ciclo de queda. Por enquanto, continuidade pura, só adicionando em todas as regiões. E o movimento fazendo zigue-zague de alta. Topos e fundos ascendentes. Aqui sim a gente pode pensar num movimento de reversão. Houve isso aqui, então a gente está falando de venda aqui passando a mínima, venda nessas regiões de 50%, e só vai pensar em sair do trade caso uma vela verde agora feche acima da abertura dessa vela vermelha. Só daqui aqui conduzindo o trade, fazendo várias suboperações, chegou a estar dando 1.500 pontos de resultado. E saindo no momento da reversão, está falando de 900 pontos de trade. Hoje a abertura foi logo cedo. Hoje a possibilidade de entrada no trade foi logo na abertura. Aqui, para quem vendeu, já vem uma continuidade de baixa. Já vai fazendo algumas operações, colocando parciais no bolso e assim por diante. Aqui nada de reversão até o momento. Aqui pode-se dizer que o gráfico reverteu, sim, aqui pode-se dizer que reverteu, então pensa em compras rompendo essa máxima, um primeiro alvo, esse risco aqui projetado lá para cima. Foi atingido, não se pensa em reversão ainda, passando esta máxima dessa barra de baixa se pensa em comprar de novo. Aqui ocorreu uma reversão. Percebam uma coisa que ocorreu aqui. O primeiro alvo dessa operação foi atingido. Então o que acontece? Nesse momento, o que deveria ser feito é, bom, fiz uma parcial, agora eu devo puxar meu stop para o break-even pelo menos, para o 0 a 0, para que eu tenha obtido um ganho com isso aqui que eu consegui de parcial, e o restante, que eu não deixe mais essa operação que já é vencedora, eu ter algum prejuízo nela. Eu posso abrir mão desse ganho aqui, porque enquanto não ocorreu essa reversão aqui, eu estou pensando em continuidade para cima. Aqui agora se pensa em vender, e só vai pensar em reversão com um fechamento acima dessa abertura. Se faz vendas aí, mesma situação aqui, o movimento projetado de 420 pontos, aqui não chegou a dar parcial. Provavelmente esse é um trade que vem a dar stop, só que percebam que em nenhum momento uma barra verde fechou acima da abertura dessa barra de baixa. Então vai se vendendo aqui, por isso nunca coloquem todos os lotes de uma vez só, correto? E segue no trade. Se ele for no alvo agora, que é mais ou menos 400 pontos para baixo, dos contratos que eu cheguei a vender aqui, a gente está falando de mais de 1.100 pontos. Tá? Esperando continuidade para baixo. Esperando continuidade, segue-se fazendo vendas, certo? Então o que acontece? Agora teria tido um movimento de reversão desta barra verde em relação a essa última barra de tendência de baixa que foi essa barra vermelha. Então o que acontece? Aí que entra a importância de estruturar trades. Porque se for olhar para o meu mercado, estava ocorrendo um movimento de lateralização aqui, correto?
ou para quem quiser olhar ainda em formato de triângulo descendente, fazendo topos mais baixos e fundos no mesmo nível. Esse tipo de zigue-zague, que está me demonstrando o quê? Que o mercado está cada vez consolidando num range menor. Aqui ele tinha 1000 pontos, agora ele tem 700, agora ele tem 500 de amplitude. Ou seja, o mercado está acumulando para romper para algum lado. Ele está concentrando energia, está tendo troca de lotes ali. Geralmente, ele rompe a favor da tendência. A tendência principal do gráfico e do gráfico diário é uma tendência de baixa, tá? Mas ele pode romper para os dois lados. Mas a probabilidade de romper a favor da tendência original é maior. Então, aqui falando de estruturar trades, ou tinha tomado um stop aqui, zerou essa operação, e aí fez vendas aqui, com esses contratos perdendo, com esses contratos ganhando, mas já tinha pego essa subida, então, a partir do gerenciamento de cada um, que é o seguinte, depois que se tem uma operação vencedora, em que se está com 100% de ganho no dia, ou seja, todo o lucro que se tem, se coloca uma parte desse lucro, 20% a 25% deste lucro, para um possível e eventual stop para as próximas operações. De modo que, se for ganhar, se pegar uma nova tendência, a gente vai conseguir mais 50% ou mais 100%, praticamente dobrando esse valor inicial. E caso vá para o stop operação, a gente encerra o dia com 75% a 80% do ganho que a gente tinha feito inicialmente. Não tem como saber se a próxima operação vai dar certo ou não. Mas, respeitando isso aqui, tu garante que, depois de um dia vencedor, tu não deixa mais ele voltar para o negativo. Tu tem uma perda que tu assume, que tu aceita perder até ter um rebaixamento no teu ganho de 20% a 25%, para a possibilidade de, quem sabe, eventualmente dobrar ou mais isso. Mas geralmente vai conseguir mais meia meta, porque para conseguir colocar só 20% a 25% de risco, tu vai ter que estar com uma mão menor, vai ter que dispor menos em relação a esse primeiro trade aqui, ou os trades que tu foi adicionando aqui no meio e que te garantiram este dinheiro inicial. Correto? Agora dava para pensar em compra aqui? Sim. Só que a gente já está falando das 5h30, então provavelmente não é mais horário para entrar, né? A gente está falando de uma possível lateralização. Para pensar em scalp aqui comprando, sim, muito curto, mas muito difícil de que às 5h30 da tarde o mercado viesse a passar, violar essa região até seria possível, acima do 250 aqui, mas fechar acima e ter continuidade muito difícil, tá? Então, de novo, aí para quem fez um scalp, conseguiu chegar próximo ali dessa região, ou fazendo vários scalps mais curtos aqui, quando o preço faz pullback, entra de novo. Basicamente é isso que a gente teve para o índice hoje, certo? O dólar, hoje até trocou de código, deixa eu colocar aqui, WDOX 20, gráfico de 15 minutos. Geralmente dia de rolagem, que é quando passa de um dia para o outro, ele tende a ser lateralizado, certo? Porque tem gente montando posição, desmontando posição do dólar anterior e montando nesse. Claro, existe o dólar específico para rolagem, mas dependendo das taxas, quem realmente precisa montar a posição acaba montando no novo contrato futuro de maneira direta. Então, para quem estivesse olhando aqui, primeira barra do dia foi esta barra de alta. Então estaria pensando em compras acima dessa barra, fazendo compras aqui na região de 50%, fazendo várias compras aqui. Percebe que em nenhum momento a abertura dessa barra de alta teve algum fechamento vermelho abaixo, não teve. Então continua comprando, estruturando trades, até que eventualmente nessa região aqui, claro, pudesse pensar em reversão e aí vendas. Mas percebam, sabendo que é um dia de rolagem, que não é o melhor dia para se operar, existem bons dias de rolagem, que o gráfico vai estar em tendência. Mas, se eu traçar isso aqui, perceber que o gráfico está num movimento de lateralidade, e depois de produzir uma barra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras, praticamente 8 barras, que são
2 horas de pregão dentro do range dessa primeira vela do dia, a gente está partindo para um movimento lateralizado, para um dia lateralizado. Então, para quem estruturou trades, que comprou desde aqui de cima e veio comprando, conseguiu, e compra mais pesado aqui embaixo quando está comprando a um preço menor, consegue trazer o preço médio para essa região aqui, para mais ou menos o terço inferior da vela, que é como se deve pensar em operar lateralidade, compra no terço inferior e se desfaz ou alivia a posição aqui no terço superior. E se acreditar que vai cair, a região de vendas para a lateralidade é o terço superior também, certo? Então, só retomando, já pensaria em sair, aliviar posições, quem está comprado com o médio aqui, neste terço superior. Percebendo que é um dia de consolidação e dessa região para cá é algo como 24 pontos. É um dia bastante volátil. Primeira barra do dia praticamente com 50 pontos, o que dificultou bastante para quem foi operar no dólar hoje. O que eu tinha para passar para vocês é isso. Qualquer eventuais dúvidas, ativos que queiram olhar em específico, que eu não comentei aqui, alguma ação, ou alguma ação lá de fora, ou S&P 500, podem deixar aqui embaixo. É isso aí, falou, valeu, tchau.